Quantas vezes você responsabilizou uma outra pessoa por não satisfazer uma necessidade que era sua? Isso acontece muitas vezes porque nós temos uma tendência a trazer para o outro suprir a nossa necessidade. A gente tem uma tendência a fazer com que o outro satisfaça a nossa necessidade. Um exemplo. Digamos que a sua necessidade hoje seja a necessidade de descanso. Descansar. Você tem uma jornada muito exaustiva e você quer descansar. E aí você tem filhos, ou então você tem um companheiro ou uma companheira. Você chega em casa cansado e você fala: ah, você não me deixa descansar, vocês não param quietos. A gente tende a responsabilizar o outro por suprir a nossa necessidade. Você ter feito assim, digamos que a sua necessidade seja a necessidade de ter momentos sozinho, praticar a sua solitude. E aí você diz: você não me deixa só em nenhum momento, eu não posso ficar só. Mas a questão é, você sempre dá satisfação para essa pessoa, para onde você vai, para onde você não vai. E aí você diz: ah, mas se eu não der satisfação, a pessoa vai ficar chateada. Se você está ensinando isso, reconhece a sua necessidade e traz para o outro isso, por que responsabilizá-lo? Isso acontece muitas vezes porque nós pensamos: ah, seria muito egoísmo meu pensar só em mim, satisfazer a minha necessidade. Não, você precisa entender a sua necessidade e buscar satisfazê-la. Porque se você dar o controle para outra pessoa de fazer a sua necessidade, por que você vai culpá-la disso? Precisamos então reconhecer a nossa necessidade para a partir daí conseguir satisfazê-la. Não terceirize para o outro isso. A responsabilidade é sua. Responsabilidade em satisfazer a sua necessidade. Você tem uma dificuldade em suprir a sua necessidade sem anular a do outro, ou não anular a do outro e suprir a sua? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Algumas pessoas têm a tendência de fazer o seguinte: ora, só querem suprir a sua necessidade sem ajudar ao outro, suprir a dele, ou então suprir somente a do outro e não suprir a sua. Nós demos exemplos sobre a necessidade de descanso. Todo mundo precisa descansar. Todo mundo precisa de um momento de pausa na vida. Mas muitas vezes nós queremos fazer só isso e a outra pessoa que a gente se relaciona, a gente não deixa que ela tenha o tempo dela. Muitas vezes a gente quer ter um momento nosso, a necessidade de estar sozinho, da solitude, mas nós não deixamos que o outro faça isso. Ou vice-versa. Tem sido assim com você? É importante você reconhecer a sua necessidade, reconhecer a necessidade do outro e ter o equilíbrio entre suprir a sua necessidade e suprir a necessidade do outro. Se responsabilizar pela sua necessidade e deixar que o outro responsabilize a necessidade dele. Você não pode também ser o responsável pela necessidade do outro. Você não pode ser o responsável por suprir a necessidade do outro sempre. Se for assim, você vai ter uma tendência muito grande a querer controlar todas as coisas, achando que você é o responsável por satisfazer o outro. Isso vai ter você um sentimento que não é bom, um sentimento de fracasso. Por quê? A gente não consegue satisfazer sempre a necessidade do outro. A gente não pode ter uma vida em função exclusiva do outro. Nós seremos, então, apenas pessoas que estarão na plateia da vida e nunca como protagonistas. Essa é a vida que você quer? Acredito que não. Então vai acompanhando o método aqui, porque eu vou lhe ajudar a sair dessa situação. Só precisa que você siga o método e aplique ele, tá bom?